participaram dos eventos que estão tendo aí da Semana Acadêmica de RI? Vocês têm visto alguns? Não? Do início ao fim. Sim. Legal! Vocês viram de ontem, então? O de ontem foi emocionante. Tava legal, né? Tava muito legal. Ainda tô cansado de ontem, foi puxado. Que bom que vocês estão gostando, é muito legal a Semana Acadêmica, cara. Toda a faculdade faz, é uma delícia, vem gente de fora. E com essa coisa da internet, tá mais difícil as aulas, mas tá mais fácil de trazer gente de fora para participar desses eventos, gente boa. Então, bem legal. Vocês viram que era uma antropóloga ontem, a Daniele. Então, a gente vai ver um pouquinho como é que é o jeito dela pensar hoje na nossa aula de metodologia, com Goethe. Deixa eu até botar para gravar. Não, já botei para gravar. É outro jeito de pensar. É um jeito de pensar que vocês não estão acostumados. Né? Ciência vocês estudam no colégio, a forma de pensar científica. Então, é mais fácil para vocês perceberem como é que é o... É difícil o texto, Amanda. Ele é muito legal. Na hora que você começa a entender, o Goethe é lindo de ler. Mas é um jeito diferente de pensar o mundo, de forma geral. E é super importante também, que você não entende o ser humano sem entender esse outro lado da coisa. A antropologia, vocês vão estudar antropologia mais para frente, tá? Com bastante detalhe, vagar. É só para vocês terem uma ideia, que eu estou falando algumas coisas para vocês. A antropologia, ela tem uma história meio complicada. Ela começou como uma forma dos colonizadores, dos europeus, dos imperialistas, subjugarem as populações nativas dos vários impérios europeus. Então, era uma forma de conhecimento para controlar os nativos. E, inclusive, as primeiras formulações são super racistas, né? E mesmo as mais leves, as posteriores são um pouquinho mais cuidadosas, elas ainda assim enxergam o outro, enxergam o nativo, o selvagem, o índio, né? O colonizado, dentro de uma perspectiva completamente etnocêntrica do europeu. Então, eles colocam o outro como um estágio evolutivo para o europeu. Né? Como se o angolês, o senegalês, o brasileiro, o índio, o selvagem, fosse um europeu não civilizado. Isso é super violento do ponto de vista até do pensamento. A antropologia ela entrou em crise quando ela percebeu que estava fazendo isso e ela se reinventou totalmente. Né? Ela precisou se reinventar para conseguir saber o que ela ia ser. E vocês vão estudar isso com mais calma mais lá para frente. O Goethe é o principal autor do século XX na antropologia. Tá? Uma das coisas importantes que ajudou com essa virada foi o estudo da linguagem, a linguística. A linguística ela tem um efeito em todas as ciências humanas durante o século XX. O pessoal que estuda linguística descobriu uma série de coisas sobre a língua que se transplantam para várias áreas de humanas, particularmente para a ciência política, para teoria política, para antropologia, claro, porque língua tem tudo a ver com cultura, né? E, enfim, eu vou tentar botar um vídeo para vocês sobre essa coisa da língua um pouquinho, para vocês terem algumas noções. Mas a gente vai ver hoje. Eu já vou adiantar para vocês que eu dei mais uma semana para vocês fazerem atividade, porque eu sei que está difícil, porque eu não vou passar mais coisa mesmo, então, até o recesso. Então, vocês podem, sem atraso, vocês podem entregar até a semana que vem. E a gente vai ler o texto hoje com calma e vocês vão entender melhor. E semana que vem a gente vai continuar com Goethe, eu nem vou botar texto novo, a gente vai continuar com o complementar. Eu botei dois textos dele lá, eu botei o principal e o complementar. O complementar é divertidíssimo, é a briga de galos em Bali. É um estudo de caso dele, ele foi estudar uma rinha de galos em Bali, na Malásia. E o estudo de caso dele era ele vendo o pessoal jogando, brigando com briga de galo ali. Então, e tem consequências fenomenais do ponto de vista teórico e metodológico para a antropologia. A antropologia tem muito disso. Eles vão estudar um caso particular, é sempre um N pequeno, é sempre uma coisinha que eles vão ver, é um momento social, é uma instituição, é um grupo de pessoas, é a família. É sempre um microcosmo. E aí, a partir desse microcosmo, eles extraem grandes coisas sobre a sociedade. Só que não dá para eles afirmarem explicação científica do ponto de vista que a gente viu com o Popper e com o Weber, nessa coisa de explicar causalidade, por que as coisas são como elas são. Até porque o N deles é sempre pequeno, mas mesmo assim, eles conseguem extrair grandes coisas. Porque o estudo da antropologia, essencialmente, é o estudo da cultura. Cultura é algo maior do que simplesmente a coleção dos indivíduos. Assim como a língua é algo maior do que nós todos. Né?
E a cultura e a língua, apesar delas não... você não pode dizer que a pessoa fez o que ela fez simplesmente porque ela pensa daquela maneira. Esse é o ponto. Porque as razões dela agir são outras. A pessoa pode até te dizer que ela fez o que ela fez porque tais razões, mas na prática não funciona assim. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um estudo do Durkheim, muito famoso, talvez vocês vejam em sociologia, que é sobre o suicídio. E aí, se você for estudar por que as pessoas se matam, perguntando para elas por que elas se matam, elas vão te dar N razões. Né? Quer dizer, antes de elas se matarem, claro. Elas vão te dar N razões por que elas estão pensando em se suicidar. Mas você não consegue explicar, no geral, por que as pessoas se matam com isso. O Durkheim, ele criou uma teoria que mostra que em grandes momentos de fome, de necessidade, de guerra, é quando as pessoas se matam. Né? Que os homens se matam mais que as mulheres, enfim, uma série de coisas que ele vai extraindo daí. Então, a explicação é sociológica, a explicação é causal, a explicação tem a ver com mecanismos e estruturas sociais de incentivo para o indivíduo. E a cultura não é isso. Mas vamos entrar no Goethe, que a gente... Você quer comentar alguma coisa, Kaique, antes da gente começar? Pode falar. Senão, deixa para a gente falar no meio do texto. Tá me ouvindo? Tô. Uma das poucas coisas assim, que eu entendi de início logo foi essa questão de como produzir o conhecimento, né? Que eu já liguei certo ao Popper, que é o oposto, né? Não é o oposto, é diferente. Não é o oposto, é diferente. Aí eu fui dar uma pesquisada e é justamente a indução interpretativa, se eu não me engano, que eles chamam. Exatamente, o ponto é interpretar. É você interpretar a cultura de um determinado grupo de pessoas. Existe antropologia urbana, né? Você pode estudar o grupo dos pichadores de São Paulo. Eu conheço uma antropóloga de Berkeley que estuda pichadores na cidade de São Paulo. E eles têm uma cultura própria. Aí você vai entender a cultura deles. Então, você vai estar interpretando algo que, por si só, já é uma interpretação. Porque quando você fala com uma pessoa sobre a forma que ela pensa, ela está interpretando o mundo quando ela conversa contigo. Então, é tudo muito efêmero, tá? É tudo muito viscoso, é difícil de você aprender a coisa com muita força. Tudo começa com a língua. Né? A linguagem é algo que, por si só, também é bem abstrato. E a inspiração do Goethe é a linguagem. As palavras, elas não têm uma conexão com a realidade. A palavra não tem nada a ver com a realidade, com a coisa. Vou dar um exemplo para vocês. No norte do Canadá, as populações nativas, os Inuit, né, a gente chama de Esquimó, mas Esquimó está errado, tá? Inuit. Os Inuit, eles têm 70 palavras diferentes para a palavra gelo. Porque a gente chama de gelo, eles têm 70 palavras diferentes para aquilo. É o gelo que corre pela manhã durante o primeiro sol, o gelo que cai com força na nevasca, cada uma palavra. Ou seja, não é a coisa que informa o signo, o significado que é criado socialmente. O sentido das palavras, e a língua nasce daí, tem a ver com uma teia de sentidos que é criada a partir de autorreferências entre umas palavras e outras. Né? E isso varia de pessoa para pessoa, varia de língua para língua, de cultura para cultura, mas varia dentro de um mesmo povo ao longo da história. Se você escutar um brasileiro conversando no século XVI, você não entende lufas do que ele está falando. Ele pode estar falando português, né? Português de Portugal, lá do século XVII, século XVIII. Ele pode estar falando português, mas você não vai entender nada. A mesma coisa o inglês, eles chamam de Middle English. Se você for olhar como é que os ingleses conversavam no século XIII, XIV, você não entende lufa nenhuma, mesmo que você saiba inglês. Os ingleses não entendem. É uma língua por si só. Então... enfim, vamos ver o Goethe, vocês vão entender aqui um pouco melhor o texto. Confesso para vocês que vamos seguir os grifos, que o texto tem grifos. Vamos seguir os grifos do texto. Eu já dei essa aula, então eu leio, mas hoje eu não tive tempo de prepará-la com mais calma. Eu estou cheio de coisa para fazer ainda, mas a gente vai conseguir, está bem tranquilo. Eu já dei essa aula, então... Deixa eu abrir aqui a coisa primeiro, o compartilhamento. Por uma descrição densa, né? Por uma teoria interpretativa da cultura. Esse é o primeiro capítulo. Deixa eu pegar um grifo dele aqui, que é sobre o objeto dele, o que o antropólogo estuda para o Goethe. Tá? O que o antropólogo estuda para o Goethe é uma coisa que ele usa o Max Weber. O Max Weber é essencial também aqui, que é o que o Weber chama de fato social. Fato social é um conceito muito importante para ele aqui. O conceito de cultura que eu defendo e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam demonstrar,
é essencialmente semiótico. Semiótico é uma área da linguística, tá? Da linguagem, semiótica. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias e significados que ele mesmo teceu. Assuma a cultura como sendo essas teias e a sua análise. Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis. Isso aqui ele está falando das ciências duras. Ele está dizendo que a antropologia não é uma ciência dura como é a ciência experimental, que busca leis e regras como é? Repetições, né? Coisas que se repetem na realidade, mas como uma ciência interpretativa, eu diria, não é nem ciência, tá, gente? Mas, enfim, é uma ciência interpretativa para ele. A procura do significado, você está procurando entender o sentido das coisas. E esse sentido é sempre fluido, ele é sempre passível de mudanças, você nunca apreende ele realmente, porque você está falando... Para você saber o sentido de algo, você tem que falar com uma pessoa. E essa pessoa vai te dizer o sentido que aquela coisa tem para ela. E aí, a partir daí, você tem que entender o sentido social para todo mundo. Porque o sentido, ele sempre ultrapassa o indivíduo. Né? As palavras, elas fazem sentido porque a gente consegue conversar e as mesmas palavras que eu estou usando, vocês conhecem. Então, o sentido, ele ultrapassa o indivíduo. E a cultura também, ela ultrapassa o indivíduo. As regras culturais, né? Mas você está falando sempre com o indivíduo, e o indivíduo vai dar a interpretação dele. Mas com a experiência interpretativa, a procura do significado. É justamente uma explicação que eu procuro, ele usa a palavra explicação, mas, de novo, ele não está preocupado com causalidade, viu? Ao construir expressões sociais enigmáticas na sua superfície. Todavia, essa afirmativa, uma doutrina numa cláusula, requer por si só uma explicação. Então, ele está preocupado com o que o Weber chama de fato social. Fato social é quando o ser humano ele age, ou ele pode agir, ele pode falar, ele pode praticar uma ação, né? Mas uma ação social que gera um fato social não é qualquer ação. Se eu pego uma caneta aqui, eu não estou praticando, quer dizer, eu estou porque eu estou falando com vocês agora, explicando usando a caneta. Mas se eu estivesse sozinho e eu pegasse uma caneta, a Vani caiu, eu não estaria praticando um ato social. O ato social é aquele fato performático que você pratica para comunicar algo para a sociedade. Quando você... Isso pode ser qualquer coisa, pode ser entrar numa fila de banco. Quando eu entro numa fila de banco, eu estou praticando um fato social ali. Eu estou dizendo, aqui é a minha vez, eu vou ser o próximo, eu estou informando para todo mundo na fila qual vai ser a minha posição e o que eu espero que vai acontecer no final da fila. Mas o fato social mais emblemático é a fala. Toda vez que você fala, você está comunicando algo de você para o todo social. Mesmo que você esteja falando com uma pessoa só. O próprio uso da língua, quando você usa a língua ela te força a pensar de uma maneira específica. Né? Enfim, vamos seguir aqui. Então, é algo que vem do indivíduo para comunicar para o social. É isso que é o fato social. Pode ser uma fala, pode ser um comportamento. Vocês vão ver na próxima página, pode ser piscar o olho. Ele usa o exemplo de piscar o olho, é bem engraçado. Né? Para diferenciar o que é fato social do que é simplesmente uma ação do ser humano, uma ação mecânica. Vamos ver essa parte aqui. E é justamente para compreender o que é a etnografia. Etnografia é você justamente coletar essa interpretação densa de uma cultura. É isso que é fazer etnografia. Etnografia é o campo do antropólogo. Quando ele está fazendo pesquisa de campo, ele está fazendo uma etnografia. O que é etnografia, ou mais exatamente o que é a prática da etnografia, é que se pode começar a entender o que representa a análise antropológica como forma de conhecimento. Vamos para a parte da piscadela, que é bem divertida. Vamos considerar, diz ele, 2 garotos piscando rapidamente o olho. Num deles, esse é um tique involuntário, ou seja, a pessoa tem um problema no olho dela que ela fica piscando sem querer. No outro, é uma piscadela conspiratória a um amigo. Ele está de um lado do parque, o amigo está do outro, os dois viram uma mulher bonita e um piscou para o outro para comunicar, olha, essa mulher bonita passando aí. Ou que eles vão fazer alguma coisa errada, alguma coisa ilegal ali naquele parque, naquele momento. Eles estão se comunicando ali com a piscadela. Como os dois movimentos são idênticos, observando os dois sozinhos, como se fosse uma câmara numa observação fenomenalista, ninguém poderia dizer qual delas seria um tique nervoso ou uma piscadela. Ou, na verdade, se ambas eram piscadelas ou tiques nervosos.
Se você simplesmente observar a realidade do garoto piscando, colocar ele num laboratório, digamos assim, observar aquilo acontecendo, você não tem como distinguir o que é o significado da piscadela. Né? Se ele está piscando porque passou uma mulher bonita, ou se ele está piscando porque eles vão fazer alguma coisa errada, ou se é um tique nervoso. Se é um tique nervoso, não é problema para a antropologia. O que a antropologia está interessada é quando é uma piscadela que tem um sentido social, que é a comunicação entre um e outro. Tá? O piscador está se comunicando. Vamos ver aqui. No entanto, embora não retratável, a diferença entre um tique nervoso e uma piscadela é grande. Existe uma diferença enorme entre o cara que tem um tique nervoso, socialmente falando, e a pessoa que está dando uma piscadela para comunicar. Entre o tique nervoso e uma piscadela é grande. Como bem se sabe, aquele que teve a infelicidade de ver o primeiro tomado pela segunda. O piscador está se comunicando e, de fato, comunicando de uma forma precisa e especial, deliberadamente, a alguém em particular, a pessoa que está do outro lado, transmitindo uma mensagem particular de acordo com um código socialmente estabelecido e sem o conhecimento dos demais companheiros. Né? Tem uma lógica social acontecendo aqui. É que nem o fio-fio do cara que passa a menina bonita na frente da construção, o cara joga uma cantada para ela. Aquilo ali tem uma dinâmica social por trás, tá? Vou dar um exemplo para vocês de um autor. O Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico, tem um livro fenomenal, talvez vocês vão ler no curso, que chama... Como é que é? Eu nunca lembro o nome do livro do Sérgio, mas o ponto é, uma coisa que o Sérgio estuda nesse livro é o que ele chama de jeitinho brasileiro e o uso do diminutivo. O uso do diminutivo pelo brasileiro tem um significado social muito específico. A gente não usa o diminutivo de graça. O brasileiro ele tem uma dificuldade enorme com o espaço público, porque o brasileiro ele tenta transformar tudo em relação pessoal. Tudo em uma relação afetiva. E isso dificulta a criação de um espaço republicano impessoal. E uma das formas que o brasileiro usa para transformar tudo numa relação afetiva e pessoal é usar o diminutivo. Coisinha, dá um jeitinho, vem aqui, deixa eu só pegar só essa coisinha aqui rápido. O uso do diminutivo pelo brasileiro é uma forma de carinho e de transformar aquela situação numa situação mais pessoal. Ele usa isso como evidência. Então, o uso do diminutivo pelo brasileiro é diferente do uso do diminutivo pelo argentino, pelo americano, né, ou em outros contextos. Porque aquilo tem um significado que foi construído socialmente no que o Goethe chama daquela teia de significados. Tá? E isso tem efeitos brutais sociais, muitas vezes. Né? O brasileiro tem um problema de hierarquia muito grande. O Brasil é uma cidade muito hierárquica. Né? A coisa do você sabe com quem você está falando. Isso tem a ver com o nosso passado escravista, tá? E são estruturas sociais que se colocam e as pessoas vão se relacionar ou não se relacionar na sociedade em função dessas linguagens, dessas estruturas sociais que se colocam. Né? Não dá para dizer que a pessoa faz o que faz em razão da estrutura social, mas o ponto ela precisa dialogar com essa estrutura social na hora que ela vai agir socialmente. Assim como você precisa trabalhar com a gramática e a semântica de uma língua na hora que você quer se comunicar. Você não pode falar qualquer coisa, né, que as outras pessoas não vão entender. Você precisa estruturar o teu pensamento e o que você vai dizer de acordo com a norma culta da língua, né, no nosso caso, a língua portuguesa. E se você está em um meio diferente, você está entre advogados, se você está entre pessoas de um gueto, você vai ter que ajustar a sua linguagem àquilo ali. Você não pode chegar falando norma culta na baixada, na bocada, porque vai ter uma dissonância ali. Né? Ou você vai ser caçoado, ou você pode até sofrer alguma violência, se você não souber conversar direito. Então, a linguagem ela né, tem essas características. Vamos seguir aqui. Como salienta Riley, o piscador executou duas ações, contrair a pálpebra e piscar. Enquanto que tem um tique nervoso, apenas executou uma, contrair a pálpebra. Contrair a pálpebra de propósito, quando existe um código público no qual agir assim significa um sinal conspiratório, é piscar. O cara que está tremendo o olho porque ele tem um tique, ele não está piscando, ele está com... Enfim, não é a mesma coisa. É tudo que há a respeito, uma partícula de comportamento, um sinal de cultura. E vou lá, um gesto. Deixa eu ver se a gente anda mais um pouquinho aqui. Aí ele fala um monte de coisa sobre o negócio da piscadela, tá? Eu vou pular um pouquinho para a gente andar mais rápido. Mas, né, leiam. Leiam e releiam quem não entendeu bem depois da aula.
Tem o caso dos... Esse é fantástico. Tem o caso do Cohen e dos ladrões de bode, né? Vocês leram aqui o evento. É isso que o antropólogo faz. Ele vê uma coisa que aconteceu, uma coisa na realidade, uma coisa do cotidiano das pessoas, e ele consegue tirar daí a cultura daquele povo e as estruturas maiores que informam aquela sociedade e os conflitos inerentes àquilo. Vamos ler o caso aqui dos berberes. Os franceses, disse o informante, acabavam de chegar. Eles construíram cerca de 20 pequenos fortes entre este local, a cidade e a área de Marmoucha, no meio das montanhas, colocando-se em promontórios, de forma a poderem pesquisar o campo. Todavia, apesar disso, eles não podem garantir a segurança, especialmente durante a noite. E assim, a despeito do Mesrag é uma lei que tinha nesse povoado aí, a lei deles lá. O pacto comercial ter sido supostamente abolido do ponto de vista legal, na verdade, tudo continua como antes. Deixa eu colocar o cenário para vocês. Isso aqui é um cenário colonial. Eu não sei exatamente a história específica, mas a gente consegue aferir isso. É uma coisa dos franceses na África, numa colônia africana, chegando num povoado e tentando impor as suas leis, as suas regras à cultura local. E aí ele começa dizendo, inclusive, que a Marmoucha estava suspensa, porque os franceses chegaram lá e falaram: a Marmoucha está suspensa, não vale essas regras mais, o que vale é o Código Francês. Mas pelas dificuldades dos franceses de impor isso o tempo todo, as coisas continuavam como sempre na prática, particularmente à noite. Vamos seguir. Uma noite, quando Cohen, que fala berbere fluentemente, estava lá em cima, em Marmoucha, 2 outros judeus que negociavam com uma tribo vizinha apareceram para comprar dele algumas mercadorias. Alguns berberes de uma outra tribo vizinha tentaram invadir a casa do Cohen, mas ele deu uns tiros para o ar com seu rifle, que tradicionalmente não era permitido aos judeus portarem armas, mas a situação era tão insegura na época que alguns os adquiriram. Isso atraiu a atenção dos franceses e os invasores fugiram. Na noite seguinte, porém, eles voltaram. E um deles, disfarçado de mulher, aí já tem a coisa do gênero aqui, que é cultural também, né? Porque se o cara é uma mulher, então tudo bem abrir a porta para ele, porque não oferece perigo. Isso é cultural. Isso é uma cultura machista, tá? Que diferencia o homem e a mulher de maneira completamente arbitrária. Na noite seguinte, porém, eles voltaram num disfarçado de mulher, bateu na porta, contando uma história. Cohen desconfiou e não quis deixá-la entrar. Mas os outros judeus disseram: olha, está tudo bem, é só uma mulher. Eles abriram a porta e todo o bando invadiu a casa, mataram 2 judeus visitantes, mas Cohen conseguiu entrincheirar-se nos aposentos contíguos. Ele ouviu os ladrões planejarem queimá-lo vivo na loja, depois de retirarem suas mercadorias, abriu a porta e, manobrando um cacete, como um louco, conseguiu escapar por uma janela. Foi então até o forte para tratar seus ferimentos e queixar-se ao comandante local. Já que os franceses eram a autoridade agora, ele foi lá reclamar. Um certo capitão do mar dizendo que queria o seu ar. O ar é um instituto do Mesrag, é um instituto da lei local que não está mais em vigência para os franceses. É o famoso blood money. Se eu mato alguém da sua família, ou se eu roubo suas coisas, eu posso, como uma forma de lidar com o conflito, exigir um dinheiro que vai me restituir pela dor e pelo sofrimento que eu passei. É o que hoje em dia na nossa cultura a gente chama de dano moral, tá? Mas só que na dinâmica deles lá. Então ele foi lá exigir isso dos franceses, que os franceses fossem obrigar o sujeito a pagar o ar para ele. Isso é 4 ou 5 vezes o valor da mercadoria que lhe fora roubada. Os ladrões eram de uma tribo ainda não submetida às autoridades francesas. Estavam em rebelião aberta contra os franceses. Portanto, ele pediu uma autorização para ir com o seu portador Mesrag, uma espécie de advogado, o sheik tribal Marmoucha, cobrar a indenização a que tinha direito segundo os regulamentos tradicionais. O capitão do mar não podia dar-lhe uma permissão oficial para fazê-lo, uma vez que havia uma proibição francesa para a relação Mesrag. Você percebe a curiosidade. O Cohen está falando numa língua e o francês está querendo impor outra.
né? O francês ele não pode admitir que o sujeito tem direito ao ar dele, porque a lei Mesrag não é reconhecida pelos franceses. Você tem duas culturas em choque aqui, né? Duas culturas legais em choque aqui. E o francês quer impor a dele pela força. Então, ele não pode admitir que ele vai fazer as coisas do jeito que o Marmoucha determina que seja feito. Então, ele não podia, para fazer uma vez que havia uma proibição francesa para a relação Mesrag, mas ele lhe deu uma autorização verbal dizendo: se você for morto, o problema é seu. Quer dizer, quer ir lá? Vai, mas eu mesmo não posso te autorizar a ir. Nem autorizar e nem desautorizar. Ou seja, eu não posso dialogar com essa sua lógica legal. Se talvez se ele tivesse chegado com o francês usando o código comercial francês da época, talvez ele conseguisse alguma coisa, usando uma outra dinâmica ali, né? Tá tendo um choque de linguagens aqui, de linguagens jurídicas entre os dois, se você quiser enxergar assim, entre o francês e o Cohen. Não quer dizer que o francês não esteja entendendo o que o Cohen está falando, ele está entendendo tudo que o Cohen está falando e ele sabe como é que funciona a marmoucha, o imperialista francês. Só que ele não pode admitir que ela continue valendo. Então ele tem que ter toda essa dinâmica. Antes da gente continuar, é isso que a antropologia faz. E ela faz isso em uma série de dinâmicas. Tem muito antropólogo que estuda violência. Aliás, os antropólogos estudam as coisas mais difíceis, tá, gente? Se vocês quiserem ser antropólogos, se preparem. Eu tenho uma amiga que estuda mulheres presas do PCC. Aí ela vai entender qual é a cultura, as normas, as interações entre o PCC e a polícia, por exemplo. Existem códigos que permeiam essa interação do policial com o bandido. Quem estuda violência policial, né, vai entender essas dinâmicas dessa mesma forma que ele está estudando aqui essa história toda. E ao entender isso, você entende os códigos, a lógica, como é que acontecem as interações, como é que acontece a solução de conflitos entre as partes, entre as pessoas, quais são as relações de poder ali dentro. E é isso que a antropologia faz. E ela descreve, ela é muito descritiva. Ela descreve isso como nenhuma outra área do conhecimento. A ciência ela não descreve as coisas desse jeito, tá? Ela produz teoria que produz explicações sobre a causalidade, como as coisas funcionam no mundo. A descrição aqui não é isso, né? É uma descrição da cultura. Vamos seguir. Assim, o sheik, o judeu, e um pequeno grupo de pessoas armadas percorreram 10 ou 15 quilômetros até a área rebelde, onde naturalmente não havia franceses. Eles estavam em rebelia e furtivamente capturaram o pastor da tribo dos ladrões e roubaram um rebanho de cabritos. A outra tribo prontamente veio em perseguição, montados a cavalo, armados com rifles e prontos a atacar. Mas quando viram que eram os ladrões de carneiros, pensaram melhor e disseram: muito bem, vamos conversar. Ou seja, eles fugiram com os carneiros. Por que ele roubou os carneiros? Porque ele quer o ar dele. Os carneiros é a forma dele se restituir de maneira legítima daquilo que foi roubado dele. Ele não foi lá para punir os ladrões e nem para matar os ladrões ou qualquer coisa do tipo. Ele foi lá querer o ar dele. E a forma que ele conseguiu de resolver isso foi pegar os carneiros, que na visão do Cohen era legítimo. Só que aí os caras viram eles roubando carneiros e foram atrás deles. Na fuga, no meio da fuga, eles se alcançaram, o Cohen e o grupo dele, e aí eles se enfrentaram, olharam para a cara do outro, e ao invés de se matarem ali, que eles podiam ter entrado em briga e se matado ali naquele momento, eles resolveram conversar, né? Eles não podiam negar o que efetivamente acontecera e que alguns de seus homens haviam roubado Cohen e matado 2 viajantes e não estavam preparados para começar uma briga séria com os marmouchas, o que a luta com os invasores acarretaria. Quer dizer, o outro lado também entendia a regra, também entendia que existia um critério de justiça ali, né, que os caras foram lá com uma razão justa. Portanto, eles não se sentiam legitimamente capazes de usar da violência para recuperar os carneiros ou punir o Cohen por ter invadido a tribo deles, né? Aquela linguagem funcionou ali, porque eles estão dialogando, né, dentro de uma lógica que não é a lógica colonial do imperialista francês. Então eles sentaram para conversar. Assim, os 2 grupos falaram ali na planície, entre os milhares de carneiros, e finalmente decidiram ressarcir os danos com 500 carneiros. Eles chegaram no valor. Tá bom, então fica com 500 carneiros, o resto você devolve. Deixa eu botar aqui para dentro a Veida.
Os dois grupos, enfim, fizeram isso. Os dois grupos armados alinharam-se em seus cavalos, os pontos opostos da planície, com um rebanho de carneiros entre eles, e Cohen, com seu traje negro, chapéu de coco e chinelos batendo, percorreu sozinho o rebanho, escolhendo um por um, inteiramente à vontade, o que eles achavam como melhor pagamento. Ainda teve essa regra, porque eu falar que são 500 carneiros, tá bom, mas como a gente decide quem vai escolher os carneiros? Eles chegaram num acordo, quem vai escolher é o Cohen, ele vai escolher 500 carneiros e vai levar. Assim, o Cohen conseguiu seus carneiros e levou-os de volta para Marmúcia. Quando ele chegou lá, os franceses, no seu forte, escutaram o cara vindo de longe, à noite ainda. Não acredito que vai faltar energia. Eu vou ligar para vocês usando o meu celular, porque foda-se. Eu vou ter que desligar, gente, senão vai queimar o computador de novo. Olha como é que tá.
Seu microfone, professor. Pronto, gente. Eles estão mexendo lá, mas talvez desligue, porque eles estão mexendo. Mas parou de oscilar, vamos continuar para ver se a gente consegue terminar. Eu tô para ficar louco com isso, perdão. Eu fico muito mal quando eu perco a aula com vocês por causa dessa porcaria. Vamos lá, deixa eu meditar. E vamos dar continuidade. Deixa eu abrir aqui de novo. E aí, professor? A gente Fala. pensando aqui ao mesmo tempo, todo mundo pensando ao mesmo tempo praticamente sobre fazer uma vaquinha para comprar um gerador pro senhor aí. Eu quero crer que em janeiro a gente está de volta na sala de aula, ou sei lá, talvez eu possa, porque tá tudo aqui, eu não tenho sala na Unifap, nunca dei aula lá, não sei como é. Senão eu poderia, de repente, dar aula de lá, porque lá tem energia elétrica, eu uso meu 4G, eu vou pensar. Porque eu posso ir para casa de uma amiga minha, só que senão eu tenho que mudar para casa dela, porque 4 aulas por semana que eu dou, não dá pra... E é toda tarde, é nesse horário. Eu acho que é porque esquenta muito, o pessoal chega de casa, liga os ar-condicionado, sei lá o que é. Eu gritei até com o rapaz da Sé hoje, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Mas vamos tocar o barco enquanto tem. Eu tô para virar o Coringa. Eu tô para virar o Coringa. Eu tô para enlouquecer com virar o Coringa mesmo. Eu acho que a gente vai começar as aulas às 4 da tarde, porque tá mais frio, aí a probabilidade de cair é menor. Costuma cair esse horário. Vamos lá para os berberes, vamos para o deserto da Tunísia, para ver como é que continua a história aqui. Esse texto é tão lindo, gente, quando você começa a entender ele. Então, vamos lá. Aí, o Cohen voltou com os carneiros, você ouvia de longe o bá dos carneiros, ele feliz da vida que ele conseguiu, né? O francês não dava nada, o francês achou que ele ia lá e ia morrer. Aí ele volta com uma coisa resolvida. Aí ele se pergunta, que diabos é isso? E o Cohen respondeu, isso é o meu ar, né? O meu devido, a minha remuneração, o meu dano moral. Os franceses não podiam acreditar que ele fizera o que podia e acusaram-no de ser espião dos berberes rebeldes, porque a única forma que os franceses conseguiam entender aquilo ali era se o cara fosse um bandido, né, que estava fazendo alguma coisa errada. Pondo-o na prisão e apossando de seu rebanho, ainda prenderam o cara. Na cidade, sua família, não tendo notícias dele durante tanto tempo, julgava morto. Após algum tempo, os franceses soltaram-no e ele voltou para casa, porém sem o rebanho. Os caras ainda confiscaram os carneiros dele. Dirigiu-se então ao coronel na cidade, um francês encarregado de toda a região, para queixar-se. Todavia o coronel respondeu, nada posso fazer a respeito, não é problema meu. Vocês percebem que é uma narrativa simples, mas está cheio de significado aqui, de conflito. Os franceses imperialistas que não entendem ou não respeitam, não admitem a lógica local. A comunicação do Cohen, que não entende que os franceses também não vão... Tá cheio de barulho essa conversa entre franceses, entre marmucha, entre, né, o pessoal da outra tribo. Deixa eu ver se eu pego outros grifos aqui. Aí vamos seguir. A cultura, esse documento de atuação, é, portanto, pública, como uma piscadela burlesca ou uma incursão fracassada aos carneiros. O que ele está querendo dizer aqui? É que o fato social ele é sempre público, ele é sempre para fora. Né? Você está sempre se conectando com algo maior do que você está sempre se comunicando. Não é toda ação que é um fato social. Como eu falei para vocês, pegar uma caneta, simplesmente eu pegar uma caneta aqui em casa sozinho ou na frente de outra pessoa, não é um fato social. Eu não estou comunicando nada para fora de mim. Eu estou pegando uma coisa que eu quero usar. Mas se é a coisa da piscadela, se eu simplesmente estou piscando porque eu tenho um tique nervoso, isso não é um fato social. Agora, se eu estou olhando para alguém do outro lado da rua e dou uma piscada canalha, isso é um fato social, porque está rolando uma interação, uma comunicação. Então, é sempre público, é essencialmente público, tá? Embora uma ideação não existe na cabeça de alguém, embora não física, não é uma identidade oculta. Uma vez que o comportamento humano é visto como uma ação simbólica, uma ação que significa, que tem significado, como uma fonação na fala, o pigmento na pintura, a linha na escrita ou uma ressonância na música. O problema é se a cultura é uma conduta padronizada, um estado da mente, ou mesmo as duas coisas juntas, de alguma forma perde o sentido. Não importa a mecânica, o que importa é o sentido da coisa. Né? Não importa a mecânica de como funciona, se é um negócio elétrico na cabeça da pessoa, o que importa é que tem uma cultura ali acontecendo.
Isso pode parecer uma verdade óbvia, mas há inúmeras formas de obscurecê-la. Uma delas é imaginar que a cultura é uma realidade superorgânica, autocontida, com forças e propósitos em si mesma, isso é, reificá-la. Outra é alegar que ela consiste no padrão bruto de acontecimentos comportamentais que de fato observamos ocorrer em uma ou outra comunidade identificável. Isto significa reduzi-la. Ou seja, o objeto da antropologia não são os fatos mecânicos, a soma dessas... A cultura ela não existe independente dos indivíduos, é isso que ele está querendo dizer aí, né? Você não pode reduzir isso à mecânica das pessoas. Ela tem uma lógica em si mesma. O antropólogo, para o Goethe, ele é um tradutor, essencialmente. O trabalho que uma pessoa faz quando traduz um texto do inglês para o português, o antropólogo faz, só que ele não faz só com a língua, ele faz com tudo que a pessoa faz quando ela se manifesta socialmente, né? Com os movimentos, com a fala, com o significado profundo, não só das palavras, mas do sentido político por trás delas. Deixa eu pular isso aqui um pouco. Tem algumas partes aqui que não interessa tanto para a gente, tá? Vamos mais para baixo. A cultura é pública porque o significado o é. A fala, a conversa, a língua, ela é pública. Você não fala sozinho consigo mesmo, só se você estiver esquizofrênico e tiver entidades na tua cabeça. Mas você sempre fala para fora. Por isso que ela é pública. E a cultura também, ela é sempre pública. Significado aqui no sentido da linguística, tá? Você não pode piscar sem saber o que é considerado uma piscadela ou como contrair fisicamente suas pálpebras, e você não pode fazer uma incursão de carneiros ou tentar imitá-la sem saber o que é roubar um carneiro e como fazê-lo na prática. O Cohen ele não simplesmente foi lá roubar carneiros. Tinha uma lógica por trás daquilo, uma lógica cultural, uma lógica de justiça, tinha um código ali, um código ético que ele soube interagir, que ele soube se relacionar. Tanto que os caras não perseguiram e mataram ele no meio do deserto, eles pararam para conversar, porque os caras entendiam o que ele estava fazendo. Né? Se você fosse fazer aquela mesma coisa aqui no Amapá, entrar na casa de alguém e roubar galinha, você vai se chamar de ladrão de galinha. No lugar onde o Cohen estava, ele não era um ladrão de galinha, ele era alguém que estava indo receber o ar dele, aquilo que lhe era devido. A falácia... existe um pessoal que tenta reduzir a cultura ao positivismo dos gestos, das palavras, mas não é isso que importa. O que importa é o sentido, tá? Vamos seguir aqui. Em particular, esclarecer que dizer que a cultura consiste em estruturas de significado socialmente estabelecidas, nos termos dos quais as pessoas fazem certas coisas como sinais de conspiração e se aliam ou percebem os insultos e respondem a eles, não é mais do que dizer que esse é um fenômeno psicológico, uma característica da mente, da personalidade, da estrutura cognitiva de alguém, ou de que quer que seja. Ou seja, a gente não está falando de psicologia, de psicanálise, a gente não está estudando a mente da pessoa, a gente está estudando algo que está fora das pessoas, que é a cultura que é criada de maneira independente a partir dos indivíduos. Você não pode reduzir a antropologia à ciência física, é isso que ele está querendo dizer aqui. Você não pode reduzir ela à genética, por exemplo. Alguns antropólogos tentaram fazer isso no século passado, no século XIX, e deram ensejo às coisas mais horríveis do nazismo. Né? Coisas como dizer que a pessoa que fala de certa maneira é um criminoso. Tinha teorias assim. Se você fala usando gíria e tal, senão... os antropólogos eles costumam dizer que os policiais, quando abordam os negros, fazem isso, porque eles acham que enfim, tem algo inerente à pessoa ser negra, ela ser criminosa, ou algo inerente à pessoa ser corintiana, ela ser criminosa, ou algo inerente à pessoa falar de certa forma, ela necessariamente tem um valor cultural. Não é, enfim, não é o caso. Vamos descer um pouco aqui mais. Tem um problema aqui, que é o seguinte: quando você vai estudar, fazer uma etnologia, estudar como pesquisador,
uma cultura, você não é nativo, tá? Você tem que entender o nativo, mas você sempre é alguém de fora que está olhando para dentro de uma cultura. Você sempre se coloca fora dela para analisar de um ponto de vista externo qual é o sentido das coisas. Por isso que ele fala aqui, o que não estamos procurando tornar-nos nativos ou copiá-los. Né? O antropólogo está sempre de fora, ele está sempre lidando com o outro. Somente os românticos ou os espiões podem achar isso bom. O que procuramos no sentido mais amplo do termo, que compreende muito mais do que simplesmente falar, é conversar com eles, o que é muito mais difícil. E não apenas com estranhos, do que se reconhece habitualmente. Quando a gente for ver a briga de galos em Bali, vocês vão ver isso de maneira muito mais engraçada. Porque ele começa a se relacionar com os nativos quando ele vai participar de uma briga de galo. E quando ele foge da polícia, junto com os nativos, porque a polícia chega, todo mundo tem que correr e ele corre com todo mundo. Visto sobre esse ângulo, o objetivo da antropologia é o alargamento do universo do discurso humano. É realmente aproximar culturas, é fazer as pessoas se entenderem. Tem algo muito bonito na antropologia, que é explicar, o antropólogo faz, né? Explicar para um grupo de pessoas como um outro grupo de pessoas pensa, qual é a cultura daquelas pessoas. E quando você faz isso, se aproxima o diferente. Né? Todas as formas de violência que a humanidade vivenciou até hoje, que nós praticamos uns contra os outros, começa com um distanciamento. A gente colocando o outro... Fala, Vani. Não, professor, é só um aluno que está tentando entrar e não está conseguindo, porque você tem que aceitar ele. Ué, mas não está aparecendo para eu aceitar ninguém aqui. Deixa eu parar aqui e tentar ver. Manda ele. Acho que é porque eu não estou como... Como eu caí e voltei, eu não estou como líder aqui, talvez. Tá, e eu não sei o que fazer. Não está aparecendo aqui para eu aceitar ninguém, entendeu? Espera aí. Controles de organizador. Como eu... Aê, apareceu. Era ele, então, que apareceu agora. Vamos voltar aqui. Então, o antropólogo, toda vez que as violências que a humanidade cometeu até hoje, a primeira coisa que as pessoas fazem é se distanciar do outro, é dizer que o outro é diferente, que o outro não é um ser humano no limite. Né? Tem um documentário lindo sobre o nazismo, a arquitetura da guerra, se não me engano, que mostra o discurso nazista sobre os judeus, como eles vão chamando o judeu não é alemão, o judeu não é ser humano, o judeu é um rato, eles mostram os ratos. Tem uns filmes que foram feitos pelo partido nazista na época, para fazer propaganda, mostrando o judeu como rato, comparando o judeu a um rato que se esconde e tal. Quando você faz esse tipo de coisa, você está legitimando a violência. Assim. Você está se distanciando da pessoa para legitimar praticar a violência contra ela. Porque ninguém gosta de praticar violência contra alguém próximo, que você se identifica com a pessoa. Então, você tem que fazer esse distanciamento. E a antropologia tem uma coisa muito linda, de quando ela explica uma cultura para outra, você está aproximando as pessoas, no fim das contas. É largamente do universo humano. De fato, esse não é o seu único objetivo. A instrução, a diversão, o conselho prático, o avanço moral. Vamos pular um pouquinho mais aqui. Como sistemas entrelaçados, os signos interpretáveis, a cultura não é um poder ou algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais. Isso é importante. Você não pode, a partir da cultura, dizer que as pessoas se comportam daquela maneira por causa da cultura. É muito mais complicado que isso. A ciência política e a economia conseguem fazer isso porque existem fenômenos econômicos e políticos que determinam o comportamento das pessoas. A economia é muito forte nisso. Por quê? Porque as pessoas gostam de ter dinheiro, de uma forma mais simples e direta. Ninguém gosta de perder dinheiro, as pessoas gostam de ganhar dinheiro. Então, as pessoas se comportam, principalmente na sociedade capitalista, no sentido de adquirir mais coisas. Não é a única coisa que ela informa a vida delas, é óbvio. Mas muito da vida delas se informa por isso. Eu quero arrumar um trabalho bom, eu quero fazer um concurso público, né? Eu quero aumentar meu salário. O capitalista, por outro lado, quer explorar o empregado, tudo. Então, essas coisas se explicam e você consegue mostrar, inclusive com números e estatística, as pessoas se comportando da mesma maneira. A razão pela qual que elas dão, de que elas estão fazendo o que elas estão fazendo, não interessa, porque a estrutura te permite fazer esse tipo de raciocínio.
Pela antropologia não dá para fazer isso, porque a cultura não tem essa capacidade de fazer as pessoas se comportarem como elas se comportam. Não é uma categoria tão forte como o capital na economia, por exemplo, como é o capitalismo, ou como é o voto, como é o fenômeno do voto, a relação do voto com questões econômicas. Quem estuda o voto sabe que o maior determinante do voto é a economia. Se as pessoas melhoraram de vida, elas voltam no governo. Se elas pioraram de vida, elas voltam na oposição. Vide eleição do ano que vem, que o Lula está na frente por... A principal razão é essa, né? O Brasil está pior, então as pessoas vão votar no outro cara. Assim como a Dilma perdeu, o PT perdeu a eleição por causa disso também. Né? Um grande incentivo é esse. Então, a cultura, você não consegue fazer isso. Você não consegue dizer que o brasileiro se comporta daquela forma por causa da cultura brasileira. Mas, de qualquer forma, existe algo ali que permeia como as pessoas podem se relacionar e como elas podem se relacionar culturalmente naquele contexto. E para entender isso, você tem que descrever aquela cultura, né? Os comportamentos, as instituições ou os processos. Ela é um contexto. A cultura é um contexto. Algo dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível para os nativos. Isto é, descritos com densidade. É isso que o Geertz quer fazer. Ele quer sempre descrever a cultura de maneira mais densa, cada vez mais densa. Você nunca faz uma pesquisa antropológica para desmentir algo, ou desprovar, ou falsear algo, para usar a palavra do Popper, que um antropólogo anterior pesquisou. Você sempre faz uma pesquisa para adensar mais a descrição daquela cultura, né? Para tornar ainda mais completa a descrição sobre aquela determinada cultura, daquelas pessoas. Aí isso gera um problema metodológico, tá, gente? Muito interessante que ele vai abordar aqui agora. É essa manobra que se referem habitualmente como causalidade excessiva, como ver as coisas do ponto de vista do ator. Peraí, deixa eu ver se eu pulo isso aqui, que também está muito... Não, isso aqui não, vamos passar um pouquinho. Eu quero chegar no problema metodológico, que está bem aqui o problema metodológico, mas deixa eu voltar um pouquinho. Opa, tem mais alguém entrando. Oi, Camila. Peraí. O que ele quer dizer aqui nessa parte, eu vou traduzir porque ele está muito confuso isso aqui mesmo. Esse começo está fácil. Isso significa que as descrições das culturas berbere, judaica ou francesa, que o antropólogo faz, devem ser calculadas em termos das construções que imaginamos que os berberes, os judeus ou os franceses colocam através da vida, que levam à fórmula que eles usam para definir o que lhes acontece. O que não significa é que tais descrições são elas mesmas berbere, judia ou francesa. Isto é, parte da realidade que elas descrevem ostensivamente. Elas são antropológicas, isto é, parte de um sistema de desenvolvimento de análise científica. O que ele quer dizer com isso? Quando você entrevista uma pessoa, você está entrevistando só uma pessoa. Você não tem como dizer toda a cultura, né, de todo mundo que vive aquela cultura. Você tem algum indício daquilo. Outro problema que se coloca muito sério, que ele vai falar aqui embaixo, que eu já vou explicar para vocês, é que o antropólogo ele está fazendo uma descrição de uma descrição. É sempre um trabalho de terceira mão. Enquanto que a ciência você tem um acesso à realidade, na antropologia você não tem. O antropólogo está descrevendo segundo o entendimento dele sobre o entendimento do outro. Então, percebe que você está 2 passos distante da cultura em si. Existe a cultura, existe a interpretação da cultura do nativo e existe a interpretação da cultura do antropólogo sobre aquilo que o nativo contou para o antropólogo. Resumindo, os textos antropológicos são eles mesmos interpretações. E, na verdade, de segunda ou terceira mão. Tá? Isso é um problema, porque tem muito antropólogo que os antropólogos eles têm uma conexão muito grande com o objeto deles. Vocês viram isso na antropóloga de ontem. E muitas vezes eles tomam uma postura de defesa do nativo, que é normal, e de defender a causa deles. E aí o antropólogo começa a dar um certo viés, né, de falar em nome do outro. E isso é complicado, porque... Fala, Kaique.
Não, professor, só pontuando também que foi o que eu coloquei no trabalho, que é justamente essa questão de diferenciar das outras ciências, né? Aqui foi relacionada à pergunta, que é essa necessidade dele de se mergulhar nesse ambiente para ele poder interpretar o que aquilo quer passar para ele. Diferente de outras ciências que tu pode ter um caráter mais isento, mais neutro. Aliás, você precisa ter as outras ciências, senão você está fazendo besteira. Você realmente tem que estar completamente separado do teu objeto para entender como é que ela está funcionando. O antropólogo não, ele tem que estar imerso. E ao estar imerso, ele toma postura muitas vezes. E aí, quando ele vai fazer a descrição dele, ele também está fazendo um fato social, porque quando o antropólogo ele escreve um artigo científico, é um fato social, ele está escrevendo para o público ler. E aí, muitas vezes, ele quer dar a interpretação dele que se encaixa na visão política dele sobre o que está acontecendo. E aí, geralmente, quase sempre, os antropólogos hoje em dia, eles tomam uma postura muito de defesa do nativo, porque eles se sensibilizam. Vocês viram quem assistiu a palestra ontem, a Daniele, falando sobre o povo palestino, as dores do povo palestino, o sofrimento do povo palestino, o que não está errado, entendeu? Mas é um pouco o lado dela, da sensibilidade dela do problema. Então tem um grau de subjetividade muito complicado aí. E não tem como tirar esse grau de subjetividade, tá? Porque o próprio objeto demanda isso do pesquisador. Você pode tentar estar atento para isso, mas é complicado. Né? Tem colegas meus antropólogos que, assim, tudo que eles escrevem tem ideologia política por trás, né? E eles são muito politizados. E aí eles justificam isso dizendo que tudo é política, tudo na sala de aula, mesmo o professor que diz que não é político, ele é político. Enfim, tem muita discussão aí entre a antropologia e as demais áreas. Mas eu quero que vocês estejam atentos a isso, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma amiga minha que fez um trabalho sobre presídios femininos em São Paulo e Paraná. Ela foi estudar o surgimento dos presídios femininos. E ela foi estudar as presas, e uma das atividades que as presas fazem primeiro lavar roupa, e elas não lavam só a roupa delas, elas lavam a roupa dos presos masculinos também, o que é o troço machista, né? E antigamente elas faziam crochê, né? Corte, costura e tal, era uma atividade, porque trabalhar no presídio é algo importante. E aí o trabalho das mulheres era lavar roupa e costurar roupa, né? E aí ela que é feminista, ela dava muita... falava disso muito, né? E mostrava o machismo disso, de botar a mulher para costurar a roupa dos homens no presídio. Como elas são presas, elas são obrigadas, não é uma coisa assim que elas podem discutir muito. E ela fez uma defesa muito assim feminista disso, falando que isso é horrível, que isso é um negócio opressor e tal. Aí a banca dela falou assim, olha, Bruna, você tem que ter um pouco de maneiração aí, porque existem vários trabalhos que mostram que o crochê no presídio virou uma arte. Então, era um momento de libertação das mulheres, não de opressão. Porque elas, era um momento de meditação e era um momento que elas faziam arte. Tem várias exposições no mundo inteiro, inclusive, sobre arte de presídio, arte de crochê. Aí você mostra aqueles panos lindos que elas fizeram no presídio. E a arte é uma forma de libertação. Então, ela estava colocando a leitura dela sobre o que estava acontecendo como uma coisa machista. E, de fato, tem esse lado mesmo. Mas tem esse outro lado que ela não estava enxergando. Né? E isso tem a ver com esse problema que o antropólogo está fazendo uma interpretação sobre uma interpretação. E aí ele interpreta do jeito que ele vê as coisas. Né? Que é imbuído um pouco da subjetividade dele. Muita gente que faz antropologia faz muita análise ao mesmo tempo, que é para poder separar um pouquinho isso. Né? O analista ele faz isso, a pessoa que faz análise, o analista, ele também faz análise, porque ele precisa separar como ele pensa as coisas um pouco de como o paciente dele pensa, para poder ter distância, para poder reconstruir o que a pessoa está pensando sem colocar a sua subjetividade lá dentro. Né? É difícil isso, e os antropólogos fazem muito isso. Tá? É um problema metodológico. E é um problema metodológico, no segundo sentido também, porque é difícil ter objetividade. Né? É difícil um outro antropólogo fazer a pesquisa e achar a mesma coisa que o primeiro antropólogo. Diferente das ciências duras, onde um cara faz um experimento no Brasil no século XVIII e outra pessoa pode fazer o experimento daqui a 200 anos e vai achar o mesmo resultado, desde que as mesmas condições estejam colocadas. Então, o grau de objetividade, nesse sentido de reprodutibilidade do conhecimento, é muito diferente na antropologia. Né? E isso dificulta, inclusive, o acúmulo de conhecimento na área, porque nas ciências o conhecimento se acumula um em cima do outro. Na antropologia também, mas não você não consegue refutar o que o outro disse. O
que você consegue é fazer uma descrição mais densa, mais completa. Né? Até porque você não tem acesso ao momento da coleta que o outro antropólogo fez. Você não tem como estar lá junto do cara que escreveu 100 anos atrás, conversando com os Berberi, o Cohen lá, para saber o que está acontecendo. O cara que fez campo. Né? Você não tem como julgar aquele momento, porque aquele momento foi aquele momento já passou. Não tem como você voltar no tempo e ver se realmente aquele antropólogo que conversou com aquela pessoa fez uma descrição correta do que estava sendo dito naquele momento. Trata-se, portanto, de ficções. Ficções no sentido de que são algo construído, algo modelado, no sentido de fiction. Não que sejam falsas, não factuais ou apenas experimentos do pensamento. Quer dizer, isso não quer dizer que não exista o objeto, tá? A cultura está lá, a cultura existe. É que a gente não tem acesso direto a ela, a gente tem acesso de terceira mão. Vamos mais um pouquinho aqui. Nem sempre os antropólogos têm plena consciência desse fato, que embora a cultura exista no posto comercial, no forte da colina ou no pastoreio de carneiros, a antropologia existe no livro, no artigo, na conferência, na exposição do museu, ou, como ocorre hoje, nos filmes. Né? O conversar-se disso é compreender que a linha entre o modo de representação e o conteúdo substantivo é tão intraçável na análise cultural como é na pintura. Aliás, os antropólogos mexem muito com arte, tá? E os artistas estudam muito antropologia para fazer arte. Esse fato, por sua vez, parece ameaçar o status objetivo do conhecimento antropológico, sugerindo que sua fonte não é a realidade social, mas um artifício erudito. Né? Fica a sensação de que todo mundo está inventando o tempo todo, e que, na verdade, é picaretagem a antropologia. E não é. Essa ameaça existe, na verdade, mas ela é superficial. A exigência de atenção de um relatório etnográfico não repousa tanto na capacidade do autor em captar os fatos primitivos em lugares distantes e levá-los para casa, mas no grau em que ele é capaz de esclarecer o que ocorre em tais lugares para reduzir a perplexidade. Que tipos de homens são esses? Aqui, naturalmente, dão origem os fatos não familiares que surgem de ambientes desconhecidos. Aquilo que eu falei para vocês, de aproximar pessoas, aproximar culturas. Né? O brilho da antropologia está em explicar para as pessoas o outro, em aproximar isso. Isso, naturalmente, levanta alguns problemas sérios de verificação. Verificação no sentido das ciências duras. Ou, se verificação é uma palavra muito forte, para uma ciência tão soft, de que maneira diferenciar um relato melhor de um relato ruim? Todavia, essa também é sua melhor virtude. Se a etnografia é uma descrição densa e os etnógrafos são aqueles que fazem a descrição, então a questão determinante para qualquer exemplo dado, seja um diário de campo sarcástico ou uma monografia alentada do tipo Malinowski é um autor que vocês vão estudar, é se ela separa a piscadela dos tiques nervosos, piscadelas verdadeiras das imitadas. Né? O ponto dele é o seguinte, o que faz uma boa etnografia é reduzir a complexidade do mundo para uma pessoa que não conhece aquelas relações que o outro que é a cultura do outro. Espera aí. Eu queria achar a passagem que eu botei para vocês, a pergunta, para eu explicar para vocês do que está se falando ali. Que o Kaique já matou, aliás. É a página 34, professor. Então vai demorar um pouquinho ainda. Vamos ver se eu vou mais rápido. Acho que dá para vocês entenderem já mais ou menos o raciocínio dele. O que é isso aqui? Peraí. A situação é ainda mais delicada, porque, como já foi observado, o que inscrevemos ou tentamos fazê-lo não é o discurso social bruto, ao qual não somos atores. Não temos acesso direto, a não ser marginalmente, ou muito especialmente, mas aquela pequena parte dele que nossos informantes nos podem levar a compreender. É isso que eu já falei para vocês, é aquela coisa da informação de terceira mão. A gente não tem acesso ao discurso bruto, à realidade cultural. A gente tem acesso à interpretação que os nossos informantes nos trazem da cultura deles.
A análise cultural é uma adivinhação dos significados, uma avaliação das conjecturas, um traçar de conclusões explanatórias a partir das melhores conjecturas e não a descoberta de um continente dos significados. Aí eles adoram essas coisas de poesia, começam a falar continente do significado, paisagem incorpórea, mas vocês entenderam a lógica. Vamos descer mais um pouquinho. Isso aqui é a página 33. O que importa nos achados do antropólogo é sua especificidade complexa, sua circunstancialidade, o que está acontecendo naquele microcosmo naquele momento, e diz algo sobre o macrocosmo cultural. É justamente com essa espécie de material produzido por um trabalho de campo, quase obsessivo, de peneiramento a longo prazo, principalmente, embora não exclusivamente qualitativo, altamente participante, o antropólogo está lá junto, e realizado em contextos confinados, que os megaconceitos dos quais se aflige a ciência sociais contemporânea, legitimamente modernização, integração, conflito, carisma, estrutura, significado, podem adquirir toda espécie de atualidade sensível que possibilita pensar não apenas realistas e concretamente sobre eles, mas o que é mais importante, criativa e imaginariamente com eles, né, com os personagens com quem você está analisando. Vamos chegar na parte lá da página 34. A partir daí, segue-se uma peculiaridade no caminho, como simples tema de fato empírico. Nosso conhecimento da cultura, culturas ou uma cultura cresce aos arrancos. É um trabalho muito difícil do antropólogo, tá? É de peneiramento, como ele falou. Você vai de trabalho de formiguinha. Você passa anos, às vezes, com um grupo de pessoas para entender a cultura deles de maneira densa, suficiente. Né? Se é uma cultura que não fala a mesma língua que a sua, mais difícil ainda. Se você vai estudar indígenas, por exemplo. Por isso que a maioria dos antropólogos é antropólogo cultural, é antropólogo urbano hoje em dia, porque você fala com gente que fala português, né? Fala a sua língua. Em vez de seguir uma curva ascendente de achados cumulativos, como faz as ciências duras é uma montanha de achados cumulativos. Você descobre algo em cima do que já foi descoberto. Né? Você refuta uma teoria, ou você acha novos indícios que explicam melhor aquela teoria, ou que criam um novo ramo dentro daquela teoria, mas é sempre uma coisa em cima da outra, é sempre cumulativo. A análise cultural separa-se numa sequência desconexa e, no entanto, coerente de incursões cada vez mais audaciosas, incursões dos antropólogos nas culturas que eles estão pesquisando. Os estudos constroem-se sobre outros estudos, não no sentido de que retomam o que outros deixaram, mas no sentido de que, melhor informados e melhor conceitualizados, eles mergulham mais profundamente nas mesmas coisas. Cada análise cultural séria começa com um desvio inicial e termina onde consegue chegar antes de exaurir seu impulso intelectual. Essa aqui é a parte da pergunta, né? Fatos anteriormente descobertos, não mobilizados, conceitos anteriormente desenvolvidos são usados, hipóteses formuladas anteriormente são testadas, entretanto, o movimento não parte de teoremas já comprovados para outros recém-provados. Ele parte de tateio desajeitado pela compreensão mais elementar para uma alegação comprovada de que alguém a alcançou e a superou. Um estudo é um avanço quando é mais incisivo, o que quer dizer isso signifique, do que aqueles que o precederam, mas ele conserva menos nos ombros do que corre lado a lado. Ele se conserva menos nos ombros do que corre lado a lado, desafiado e desafiando. Eles são muito poéticos, aí fica difícil a gente entender, mas deixa eu explicar para vocês. Aqui ele está comparando a antropologia com as outras ciências, as ciências duras. A antropologia ela não parte de teorias desconexas e abstratas para depois testá-las empiricamente e comprová-las ou desprová-las. A antropologia é uma imersão descritiva numa cultura. E aí os outros antropólogos que forem estudar aquela mesma cultura, eles não vão provar ou desprovar o que o antropólogo anterior fez, mas eles simplesmente vão fazer mergulhos mais profundos e mais descritivos. Eles andam mais ou menos, os antropólogos, quando trabalham sobre um mesmo objeto, eles não andam uns sobre os outros, como é nas ciências duras, onde a gente trabalha por cima do que já foi feito.
eles trabalham lado a lado, mesmo que separados no tempo. Um antropólogo que estudou os Yanomami no século XIX e um antropólogo que estuda os Yanomamis hoje, eles vão estar andando lado a lado nas descrições deles. Eles não vão estar um provando o que o outro fez ou deixou de fazer como errado ou certo. Entenderam? Então, o que eu queria que o Kaique pegou no trabalho lá era que vocês percebessem que ele está comparando a antropologia com as ciências duras aqui. E que isso de teoremas são as ciências duras, tá? Onde você parte de uma teoria abstrata, separada do objeto, como a gente viu no Popper, né? As tais hipóteses falseáveis, para depois ir para a realidade e testá-las. A antropologia não, ela faz a sua teoria dentro da pesquisa empírica, dentro do seu objeto. É no momento que você está conversando ali com o outro que você vai entender as teorias que você vai fazer sobre aquela cultura. Foi só observando os brasileiros que o Sérgio Buarque entendeu a lógica do jeitinho e a lógica do uso do diminutivo. Ele não chegou com a teoria pronta e foi testar ela quando ele conversou com as pessoas. Quando você faz isso, você está cometendo violência e etnocentrismo para os antropólogos, tá? Se você vier com a coisa pronta e vier testar se o outro se adequa à sua teoria ou não. Era o que faziam os imperialistas do século XVIII e XIX. Eles tinham a teoria sobre o civilizado e o selvagem. O selvagem era simplesmente um estado do civilizado e o civilizado era o europeu. E o selvagem, o africano, o indígena, eram simplesmente estados inferiores da evolução do ser humano, que deviam chegar no estágio do europeu. Percebe a escrotice que é um negócio desse? Então o antropólogo ele não faz mais isso. Ele vai para o campo, mais ou menos com alguma ideia do que é aquela cultura, porque existem outros antropólogos que estudaram aquilo, mas ele só vai desenvolver a teoria dele quando ele estiver lá dentro conversando com as pessoas. Tá? Vamos ver se eu concluo aqui. Teoria geral de interpretação cultural. Ou se pode, de fato, mas parece haver pouca vantagem nisso. Pois aqui a tarefa essencial da construção teórica não é codificar regularidades abstratas, quem faz isso é a ciência dura, mas tornar possíveis descrições minuciosas, não generalizar através dos casos, mas generalizar dentro deles. Né? No estudo da cultura, os significantes não são sintomas ou conjuntos de sintomas, mas atos simbólicos ou conjuntos de atos simbólicos. E o objetivo não é a terapia, mas a análise do discurso social. Né? Qual é a linguagem daquelas pessoas? E a linguagem que eu digo não é só a língua, não. É os gestos, as performances públicas que elas fazem, o que tudo aquilo significa dentro do contexto daquela cultura. Vamos ver se eu concluo aqui. As ideias teóricas não aparecem inteiramente novas a cada estudo, como já disse. Elas são adotadas de outros estudos relacionados e refinados de outro processo. Não, isso aqui não. É isso que a gente está dizendo assim, você não vai começar algo totalmente novo, você vai... Não é que os antropólogos eles não leem o que os colegas fazem. Né? Você tem uma ideia, mais ou menos, quando você vai numa cultura, de todo mundo que já pesquisou temas parecidos ou aquela própria cultura. Mas quando você vai fazer o teu campo, você vai fazer o teu campo. Você não vai testar o que o outro falou, deixou de dizer. Né? Até porque o teu campo mudou. Quando o cara escreveu 50 anos atrás, ou 5 anos atrás, aquela cultura já mudou. A cultura está sempre em movimento. Então, o teu objeto também muda. Então, não tem como você fazer o que a ciência faz, que é testar uma coisa em condições de laboratório. Mesmo as ciências sociais duras, que a economia, a ciência política fazem. Tá? Eu vou terminar. Vamos ver essa linha final aqui. Não, isso aqui tá meio remetendo muito ao resto do texto. Tá bom? Dúvidas? Que eu tô suando aqui, que eu desliguei o ar para... que eu tô com medo de faltar energia se eu ligar o ar, então, para puxar força, então eu desliguei o ar. Obrigado àqueles que resistiram bravamente aqui hoje. Reações? Vocês têm alguma assim, inquietação, alguma dúvida? A gente vai ver mais. Semana que vem a gente vai ver a briga de galos em Bali. Agora ficou menos pior, Amanda. Antropólogos, quanto mais você lê, mais é um vocabulário a antropologia. Quanto mais você lê, mais você se afina. Mas as pessoas gostam muito porque eles são bem poéticos, tá? Eles dão voos altos. Então, a galera que é mais assim das artes e tal, adora antropologia, porque vai nesse rumo. Porque você tem muito mais liberdade para pensar e escrever, até na sua própria linguagem. Enquanto que as ciências duras, elas são muito precisas, os conceitos...
né? Você não pode sair dando grandes voos altos na economia, né? O capitalismo é o capitalismo, não é o que você acha que é o capitalismo, é o que ele é. As coisas são muito objetivas. Na antropologia, não, você tem muito mais liberdade. Então, tem muita gente que vai para essa área, tá? Tá bom? Professor, Fala, Kaique. só dar um parênteses agora, eu quero saber da sua opinião, só para reforçar. Por que você acha que a antropologia não é ciência? Porque a ciência, do jeito que eu estou falando, tá? É a ciência do sentido do Popper. A ciência trabalha com hipóteses falseáveis. Você pega uma teoria e vai testar se ela aconteceu ou não, se é verdade ou não é verdade. Você vai tentar falsear uma hipótese. A antropologia não faz isso, ela descreve culturas. O que não significa dizer que é uma cultura, que uma descrição anterior está errada e a sua está certa. Porque cada descrição é uma descrição. Você pode fazer descrições cada vez mais aprofundadas. Você não pode refutar uma descrição. Então, tem várias diferenças aí. Não sei se ficou claro. Tá? E, de novo, aquela coisa toda do objeto estar mais distante, o objeto da antropologia, a cultura, que você tem acesso só de terceira mão. Né? Na ciência, a gente tem acesso às coisas de segunda mão, porque a gente não tem acesso à realidade também. A gente tem acesso às nossas hipóteses e tentar testá-las empiricamente. Mas mesmo as verdades científicas, elas podem ser mudadas no futuro. Né? Então, tem uma certa fluidez, mesmo na física, mesmo na química. Né? As verdades da física não são verdades eternas, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas elas são muito mais duras do que as verdades da antropologia, que são descrições, tá, das culturas. Na aula que vem, leiam A Briga de Galos em Bali, é super divertido. É o antropólogo fazendo campo. Ele vai lá ver como é que é a briga de galo. E ele vai ver o que a briga de galo diz sobre a sociedade balinesa. Tem gente, por exemplo, que está estudando o bolsonarismo a partir da antropologia. E a pessoa que vota no Bolsonaro como um nativo. O que ele pensa, qual é a cultura inerente ali naquele grupo de pessoas que partilham daquela subcultura. Não, é divertido porque é briga de galo, cara. Imagina um europeu, o que você acha que é belga? Imagina um belga indo na Polinésia, em Bali, que hoje em dia é um puta lugar lindo, aliás, para turista caro, assim, é uma fortuna ir para Bali. Imagina um europeu no primeira metade do século XX, né, aquelas coisas que não tem avião ainda, o cara vai de barco e tudo, branco, né, deixa eu mostrar os balineses para vocês aqui. Indo na aldeia balinesa, ele não sabe nem falar a língua, ele vai ter que aprender a língua para falar. E aí ele vai lá, o branquelo europeu, sentar numa briga de galo no meio do mato com os balineses para ver o que está acontecendo. E pior, ele puxa um papel, ele puxa uma caderneta e começa a fazer anotação, olhando os balineses com os galos brigando. Tem um antropólogo, tem uma história de um antropólogo em São Paulo, que uma antropóloga foi estudar uma aldeia indígena no interior aqui do Brasil, e aí ela ficava anotando, chegou lá, né, apareceu na aldeia, foi feita uma apresentação rápida lá dela para uma outra aldeia indígena que era mais próxima da nossa civilização, para aquela mais distante, tipo esse Ventura na Tribo. E aí ela sentou lá e começou a fazer anotação e prestar atenção como é que as pessoas se relacionam, o que cada coisa significa e tal. E aí ela começou, as pessoas iam no banheiro, ela ia lá fazer anotação, as pessoas cagando. As pessoas iam transar, ela ia lá fazer a anotação das pessoas transando. Aliás, tem antropólogo estuda sexo, como é que as pessoas se relacionam no sexo, tudo isso daí é cultura, tá? E aí chegou um dia que ela foi dormir, ela acordou, a tribo inteira tinha ido embora e deixaram uma mensagem lá dizendo que ela era uma bruxa. E foi, todo mundo saiu correndo. Antropologia é meio bizarro. Aí vocês imaginam o Goethe lá em Bali, junto com os balineses, vendo a briga de galo e chega a polícia. E bota todo mundo para correr. Aí vocês vão ver como é que acontece a história. Antropologia é um negócio divertido. Tá? Eu estou devendo para vocês a aula dessa semana, de terça-feira, que eu não consegui gravar ainda, mas eu vou gravar, nem que seja nas férias, eu adianto um pouco, deixo umas coisas gravadas para vocês. Ele é estadunidense, porque esse nome, Clifford Geertz, deve ser de família que migrou, família europeia que migrou para os Estados Unidos, então. De qualquer forma, é o gringo na Polinésia, né? Tá bom? Até semana que vem. Terça-feira a gente tem
a gente teria... Vamos marcar para as 4 terça-feira, tá, gente? A gente vai... Vamos ver se eu termino o Boa Ventura. Depois eu gravo aulas extras para vocês, adiantando o conteúdo de ED para vocês que estão meio atrasado por causa das faltas de energia. Obrigado, Yasmin. A gente tenta. Eu adoro dar aula, mas é sofrido nessas horas. Eu quase entrei em pânico aqui, fui gritar com o cara da cela na rua, porque eu não estou aguentando mais isso. Beijo, gente! Obrigada, professor, pelo esforço aí.